Você sabe como acontecem os julgamentos na Justiça Militar? Eles são bem diferentes dos julgamentos da Justiça Comum. Olá meu amigo, olá minha amiga, tudo bem com você? Eu sou o professor Paulo Guimarães, sou auditor federal de Finanças e Controle da Controladoria Geral da União e sou professor de Direito Penal Militar e Direito Processual Penal Militar. Hoje eu vim conversar com você um pouco a respeito da organização da Justiça Militar e a maneira como os julgamentos são feitos. Veja bem, quando a gente estuda direito processual, nós nos acostumamos à imagem na nossa mente de julgamentos sendo realizados por um juiz ou por um tribunal, que é um conjunto de desembargadores, um conjunto de magistrados, pessoas que ocupam carreiras, que exercem cargos próprios e privativos da magistratura e que fazem esse julgamento. Na Justiça Militar é um pouco diferente. Veja, como é que a Justiça Militar é organizada? Ela tem uma característica que a diferencia de todos os outros ramos do Poder Judiciário. Essa característica é o chamado regime de escabinato, ou um regime colegiado de julgamento. Não existem julgamentos em ações penais na Justiça Militar realizados por apenas um magistrado. Mesmo no primeiro grau, não é apenas um juiz que condena ou que absolve alguém, e sempre um conjunto de juízes. Esse conjunto é chamado de conselho de sentença, ou, na acepção mais técnica, da maneira que consta no Código Penal Militar e no Código de Processo Penal Militar, é um conselho de justiça. E aí nós temos o Conselho Especial de Justiça, temos o Conselho Permanente de Justiça. O que é que esses conselhos têm em comum? Eles julgam militares em regime de colegiado, ou seja, são vários juízes, são 5 juízes para ser mais exato, e esses juízes dão seus votos e fazem o julgamento ali. Aí você dá, beleza então, professor, não tem nada demais. A diferença é que no primeiro grau, então, aqui a gente tem 5 juízes em vez de 1. Não é apenas essa a diferença. Veja só, desses 5 juízes, apenas um é um juiz togado, apenas um é um juiz de carreira. Apenas um é uma pessoa que fez concurso para a magistratura. Na Justiça Militar da União, esse cara é chamado de juiz auditor. Juiz auditor da Justiça Militar da União. Nos estados, ele é um juiz de direito, um juiz estadual, desse juiz de jurisdição comum, mas que foi investido na jurisdição militar. Então ele vai atuar ali como fosse uma vara, ele é lotado ali, ele está em exercício na jurisdição militar naquele momento. E os outros 4, quem são? Os outros 4 são oficiais das Forças Armadas, no caso da União, ou oficiais da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros Militar, no caso dos estados. Ah, professor, quer dizer então que na Justiça Militar somente um cara é juiz de carreira? Os outros são militares que julgam? Exatamente, são militares que julgam. Aí você vai me perguntar, mas pelo menos eles são bacharéis em direito? Eu respondo para você, não necessariamente. Pode até ser, mas não necessariamente. Eles são oficiais das Forças Armadas, ou no caso dos estados, das polícias militares, corpos de bombeiros militares, que são sorteados e são convocados para fazer parte dos conselhos de justiça e fazem isso por um tempo. Depois eles retornam às suas funções habituais. Beleza? Viu que é diferente, Não é do mesmo jeito que funciona. Tem uma característica bem diferente aqui, que é a atuação desses oficiais, das Forças Armadas ou das corporações militares estaduais. Gostou desse vídeo? Essa dica é importantíssima para quem está estudando Direito Processual Penal Militar e quer entender como funcionam os julgamentos da Justiça Militar. Continue estudando, siga firme, deixe o seu like aqui embaixo e se você ainda não se inscreveu no canal, está esperando o quê? Se inscreva aqui e ative aquele sininho para você poder receber em primeira mão as notificações quando a gente tiver vídeos novos de Direito Penal Militar, Direito Processual Penal Militar ou das outras matérias que eu trato aqui no canal. Meu nome é Paulo Guimarães, eu sou professor de Direito Penal Militar. Um abraço e até a próxima.